Olá, esse é o primeiro vídeo da maratona de perguntas e respostas que eu fiz uma enquete com vocês no Story e aí foram tantas perguntas que eu decidi fazer essa maratona para tentar responder todo mundo. Inclusive tem lá no Story também mais uma perguntinha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque quem sabe nessa maratona aí dos 7 dias eu consigo responder para vocês e consigo ajudar o máximo possível, né? Então, eu vou começar hoje esse primeiro vídeo com uma pergunta que veio várias vezes de várias pessoas, pedindo para poder avaliar o Instagram, o perfil do Instagram. O que deve ter, se o Instagram tá bom, se não tá. Então eu resolvi falar sobre o perfil de Instagram hoje. E aí eu tô aqui para poder avaliar alguns, pedir autorização para essas pessoas, para eu poder avaliar e falar sobre, mas não vou falar nome, não vou falar nada, porque temos a ética profissional e eu respeito muito cada profissional e cada colega meu, né? Então vamos começar. Perfil do Instagram. Primeiro de tudo, o que a gente tem que olhar? Foto. Foto do perfil. Qual deve ser essa foto do perfil? Uma foto sua e uma foto que seja profissional, de preferência de jaleco. Vocês já viram minha foto de perfil? É de jaleco no último consultório que eu tive. Por quê? Porque para o paciente que está te vendo isso traz mais credibilidade. Ele gosta de ver você como profissional. Então esquece aquelas fotos pessoais demais, aquelas fotos com família. É seu perfil. O seu perfil precisa ser profissional, ok? Porque agora o seu perfil do Instagram, você vai querer conquistar pacientes. Você vai querer utilizar ele para chamar cada vez mais paciente para o seu consultório, para o seu atendimento. Então faça do seu perfil um perfil profissional, tá certo? Primeiro de tudo, foto profissional de jaleco de preferência. Segunda coisa, o nome, gente. A gente tem duas opções de nome. A gente tem nome de usuário e o nome mesmo lá da pessoa. O nome de usuário é o que vai aparecer lá no @tananã, igual o meu, @Roberta Grossi Fisioterapeuta. O que aparece quando eu comento alguma coisa é sempre Roberta Grossi Fisioterapeuta. Só que quando você clica nele, aparece um outro nome embaixo. Vocês já repararam isso? Aparece esse outro nome, que é o que vai aparecer na busca. Quando você faz uma busca, aparece lá, vamos supor, vocês vão me procurar, Roberta Grossi Fisioterapeuta. Embaixo vai aparecer escrito Fisioterapia Digital. E o porquê que está escrito Fisioterapia Digital? Porque esse nome, que não é o de usuário, que aparece @, esse nome, ele precisa remeter a alguma coisa da sua especialidade. Então, qual que é a minha especialidade? Fisioterapia digital. Então, quando você coloca a busca, já aparece lá aquela lista de nomes parecido com o meu, aparece tanto de Roberta, Grossi, deve aparecer outros, porque eu tenho meu perfil pessoal, além do meu profissional. Então, aparece lá o nome, mais a minha especialidade. Então, o que você tem que alterar no seu? Não repita seu nome. Vamos supor, o meu é Roberta Grossi Fisioterapeuta. Eu vou lá e coloco no meu nome embaixo, Roberta Grossi Fisioterapeuta. Quem for na busca para poder me achar, não vai ter informação nenhuma minha. Ela vai entrar se ela tiver curiosidade. Agora, se tiver lá Roberta Grossi Fisioterapeuta embaixo, Fisioterapia Digital, opa, Fisioterapia Digital, o que é isso? Deixa eu entrar para ver. Então vai atiçar uma curiosidade. Então, se você trabalha com neuro, você coloca lá o seu nome, vamos supor, eu trabalho com neuro, Roberta Grossi, neuro, reabilitação e neuro, pode ser uma. Ou se eu trabalho com pediatria, fisioterapia pediátrica, trabalho com ortopedia esportiva, ortopedia desportiva. Então você vai lá e leva para a sua especialidade. Trabalha com pilates? Pilates. Trabalha com obstetrícia? Obstetrícia. Coloca a sua especialidade no lugar do nome, tá certo? Então agora a gente vai para o terceiro. Categoria. Categoria, sempre você deve colocar a sua profissão. Lá tem fisioterapeuta. Então não me coloque medicina, medicina, como é que é? Eu acho que é medicina estética, saúde, beleza, nada disso. Coloque a sua profissão. Porque a categoria é a sua categoria profissional.
Tudo bem que a fisioterapia ela pode estar ligada à saúde, pode não, ela está ligada à saúde. Se você mexe com a dermatofuncional, ela está ligada à beleza. Ou se você mexe com RPG, ela também está ligada à beleza, porque são coisas posturais. Mas não se esqueçam, não coloque generalista, você tem que colocar especificidade. Generalista, você quer englobar coisa demais e você não alcança nada. Então, a sua especialidade, qual a sua profissão? Fisioterapeuta. Então, categoria fisioterapeuta. O próximo, na bio. A bio é aquele escrito que tem debaixo da categoria, que geralmente as pessoas escrevem, colocam muita coisa sobre elas. Algumas pessoas, igual esse exemplo que eu tô aqui, ela coloca, essa pessoa repete o nome dela, coloca que ela é fisioterapeuta. E olha só, gente, isso aí tá ocupando espaço que não precisava. Por quê? O nome dela já tá lá no nome de usuário, que aparece em cima no Instagram. A profissão dela já vai aparecer na categoria. Olha o tanto de caractere que ela perdeu na bio para poder falar mais sobre ela, para as pessoas saberem mais sobre ela. Então não repita as informações que já estão em cima. E aí você coloca dentro dessa bio o quê? De preferência estrutura em tópicos. Vocês já repararam o meu? Como que é? 1, 2, 3, acho que tem 4 tópicos, não sei direito. Depois eu posso até olhar aqui, ó, o meu, ó. Tem fisioterapia digital, tá vendo? Aí aqui a gente tem, ó, fisioterapeuta, aqui é meu nome de usuário, aqui é meu outro nome, a minha foto do perfil de jaleco, aqui, ó, a categoria e os tópicos com os emojis, que são as figurinhas, que isso ajuda muito também a interação e tudo das pessoas, né? Então sempre tenta colocar dessa forma. Então se você trabalha com ortopedia, olha o tanto de coisa que tem dentro da ortopedia. Como é que você vai fazer com ortopedia? Vamos voltar para onde eu estava. Isso, voltar no perfil que eu estou avaliando, ajudando aqui para poder falar para vocês o que a gente tem que alterar. Dentro da ortopedia é muita especialidade, né? E aí você é especialista em quê, mais ou menos? É em ombro? É em pé? É em coluna? O que você atende mais? O que você gosta mais de atender? O que você leva mais resultado para os seus pacientes? Você precisa escolher. Uma coisa muito importante também, gente, é a gente forma generalista, né? Só que quando você vai procurar um médico, vou dar um exemplo meu. Há um ano atrás eu quebrei o pé. Eu precisava de um ortopedista para ele me dar um pedido de exame de imagem para eu saber o que tinha acontecido, onde que eu tinha quebrado. E aí vocês acham que eu fui para onde? Eu fui para um clínico geral? Eu fui para um ortopedista de ombro? Não, eu procurei um especialista em pé. Por quê? Porque eu sabia que o meu problema estava no meu pé. Então eu procurei um especialista em pé. Pra gente é a mesma coisa. Quando a pessoa vai procurar um fisioterapeuta, quanto mais específico ele for naquilo, quanto mais especialista ele for naquilo, mais credibilidade ele vai ter, mais autoridade no mercado ele vai ter. Então sempre busca se especializar, se focar em uma coisa, não fica tirando para todos os lados. Eu sei que a gente é fisioterapeuta e a gente consegue atender todo mundo, porque a gente forma generalista e acaba que sempre aparece várias pessoas com várias patologias em vários lugares, a gente dá conta de atender. Mas se você quer virar uma autoridade no mercado, se você quer focar em um tipo de paciente para poder atingir na internet principalmente, você precisa focar em uma área, em um nicho, que é chamado dentro do marketing, é chamado de nicho. Mas escolha seu paciente. E aí o que você tem que pensar? O que eu gosto de trabalhar? Com o que eu gosto de trabalhar? Que tipo de paciente que eu gosto de atender? Porque aí você escolheu o seu nicho. Ah, é ortopedia? Ok. Dentro da ortopedia existem várias especialidades, vários subnichos. Então, dentro da ortopedia, o que você gosta? Você gosta de atleta? Você gosta de idoso? Você gosta de pediatria? Você gosta, sei lá, de corredores? De que você gosta? Ah, e aí dentro de ortopedia e de atletas ainda tem um outro subnicho. Você pode pegar corredor, você pode pegar de vôlei, de basquete. Dentro de cada esporte vira um subnicho. Olha só, ortopedia é o nicho.
Depois você vem atletas. Dentro de atletas você pega o esporte. Olha aqui, ó, você já subnichou 3 vezes. Quer mais especialista do que isso? É a mesma coisa dos médicos. Você tem um médico para cada coisa. Você vai num clínico geral, às vezes, ele te manda ir pro específico, para especialidade. Ah, não, seu problema é coluna, vai para o especialista em coluna. Então foca nisso, gente. Especialidade. Subnicha o seu nicho. Ah, eu gosto de trabalhar com saúde da mulher. Só que saúde da mulher a gente tem incontinência urinária, a gente tem grávidas, né, gestantes. Dentro da gestante a gente tem pré-parto, parto e pós-parto. Olha o tanto de subnicho. Então, Pilates. Pilates não é só uma atividade física. Você pode ter Pilates para reabilitação, você pode ter Pilates para atividade física, você pode ter Pilates para trabalhar só com neuro, você pode ter Pilates para trabalhar só com idoso, só com pediatria. Então é muito subnicho que você tem para você focar em uma coisa só, certo? Então, peraí, vamos voltando onde que a gente estava, na bio. Estruturar em tópicos. Então faça, ó, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com ortopedia, especialista em dor, especialista em coluna, especialista no que for. E acha bonequinhos lá dos emojis que tem a ver com o que você escreveu lá no tópico, tá certo? E aí depois, embaixo de tudo, o que tem que vir? É o que eu chamo de chamada para ação. O paciente entra, ele vai ter todas as informações sobre você. O seu nome, a sua profissão, qual a sua especialidade. E aí, qual a última parte que ele tem que ter? O seu contato. Se você atende no endereço fixo, coloque seu endereço fixo com o número de telefone. Se você quer direcionar para algum outro site, coloca o seu site. Se você quer direcionar para o seu WhatsApp, coloca o link do seu WhatsApp. E aí, para colocar, por exemplo, o link de WhatsApp, você pode colocar tanto no... Peraí que eu tenho que vir para olhar aqui para vocês. Você pode colocar tanto na parte de site, que tem ali a opção, você vai em editar perfil, e aí você pode colocar na parte de site, ou então nas opções de contato, com o número do seu WhatsApp. Se você colocar em site, você consegue colocar o link direto, a pessoa clica, ela já é direcionada, abre uma página automática, e ela já vai para o WhatsApp para poder mandar mensagem para você. Depois, algumas pessoas também me pediram para poder fazer alguns tutoriais de como colocar link. Eu já estou preparando o tutorial de como se colocar no Google Meu Negócio, porque é uma forma de as pessoas te acharem, né? Colocou lá no busca, aparece sua foto, você vai nascer para o Google Mapas, se você tem um local fixo de atendimento. Então eu já estou fazendo esses tutoriais para poder ajudar vocês a mexer mais fácil na internet e não perder tempo, porque eu descobri tudo sozinha. Então eu estou mostrando para vocês, vou mostrar o passo a passo para que vocês não percam tempo, para que seja o mais fácil e rápido possível, tá certo? Então vai lá no editar perfil, você pode colocar no site, a opção site, o link direto, ou então no contatos também, que está dentro do editar perfil, o seu endereço, o seu telefone, o que você quiser. Vocês vão ver que tem todas as opções lá. Depois dessa chamada para ação, que é como a pessoa consegue te achar, você tem lá embaixo as bolinhas de destaque. Nesses destaques, o que deve ter nessas bolinhas de destaque? Eu gosto de colocar o que eu já vi que dá mais resultado e retorno para esses destaques. O próprio nome já diz, destaque. Então, a pessoa, você tem que destacar o seu trabalho ali. Só que qual o título que você coloca para esse destaque? Não é nome de técnica. O título que você coloca para esse destaque é o resultado que você dá. Ou então, o que você trata. Então, deixa eu dar um exemplo. No meu destaque, o meu destaque tem lá, o único destaque, tem um só, fisioterapia digital. Por quê? É o meu trabalho. É uma técnica? Não, não é uma técnica. Mas eu explico tudo que é fisioterapia digital ali naquele destaque, porque eu quero que as pessoas tenham como destaque isso de mim. Eu não quero que elas tenham nenhum outro tipo de informação. Agora, vamos supor que você trabalha com neurofuncional. E aí, o que você deveria colocar nesse destaque?
Não o título primeiro. O que você faz dentro da neuro que te dá um resultado? Pensa. Você trabalha com, vamos supor, kinésio, que é muito comum, tanto para esportiva, né, para várias outras especialidades, a kinesiotape é muito comum. A bandagem, porque kinésio é o nome de uma marca, não é o nome de uma técnica. A técnica é bandagem neurofuncional, que seja rígida ou elástica. Kinésio é só o nome da marca aí, que eles deram o nome do curso se você faz o curso da kinésio. Mas enfim, pulando essa parte. Então você trabalha com bandagem elástica funcional. Só que o seu paciente vai procurar por bandagem elástica funcional ou vai procurar por kinésio? Se ele entrar no seu Instagram, ver lá no destaque kinesiotape, para ele tanto fez como tanto faz. Não vai aguçar a curiosidade dele. Agora, qual o resultado que a sua kinésio traz? Dentro da neuro, vamos pegar um exemplo aí. Eu nunca trabalhei com neuro, não só na faculdade, há uma década atrás, mas vamos lá puxar aqui pela memória. A kinésio, o que ela faz? Ela ajuda, por exemplo, um tornozelo que o pé é caído, ela ajuda a ficar em dorsiflexão, para que quando a pessoa vá caminhar, esse pé não arraste, ela consiga ter uma marcha sem precisar de arrastar os dedos no chão. Então ela vai fazer essa bandagem mantendo em neutro o tornozelo. Um exemplo, tá? Não sei se eu tô certa, se eu tô errada. Então se eu tiver alguma coisa errada aí, vocês me perdoem. Mas é só um exemplo, eu acho que todo mundo entendeu. E aí então qual o resultado que você dá? Da pessoa não arrastar o pé quando ela caminha, não é? Então qual o título que você deve colocar nesse destaque? Melhore a sua caminhada ou caminhada, ponto. Ele vai entrar na caminhada, vamos supor, a pessoa que tem um problema neurológico, ela tem problema em caminhar, ela vai se interessar em entrar nesse destaque? Claro que vai. Vai falar, opa, caminhada, o que será que tem nessa caminhada? E aí ainda tem um outro porém. Vocês viram que eu falei caminhada? Eu não falei deambulação? Porque deambulação é um termo técnico, é um termo profissional. Nem todo mundo sabe o que é deambular. E um dos erros que muitos profissionais têm é sempre usar termos técnicos. Não se deve usar termos técnicos. Termos técnicos a gente só atrai concorrência, a gente só atrai outros profissionais. Atrai concorrência é ruim? Não, gente, não é ruim. Por quê? Porque ninguém é concorrente de ninguém. Tem espaço para todo mundo no mercado. Mas se você quer chamar a atenção do seu paciente, você tem que falar na linguagem para ele, tá certo? Então, caminhada. E aí dentro da caminhada do destaque, o que eu vou colocar? Que tipo de informação que eu vou dar? O que você colocar no seu story, porque você sabe que no destaque é só o que você coloca no story que você consegue deixar como destaque. Então, um dia você vai escolher, você pode filmar. Nós estamos falando da bandagem, então você filma essa bandagem, você pode filmar o pé antes, você filma você colocando essa bandagem, o pé depois e filma a pessoa caminhando. Olha o resultado que você deu, a melhora da marcha. Isso é um exemplo, tá? Então nos destaques você coloca o resultado que você dá ou então você coloca coisas que você trata. Como assim coisas que eu trato? Aí agora vamos lá, sei lá, para dermatofuncional. Eu trato flacidez de pele, mas eu trato flacidez de pele só facial, eu não trato corporal. Então o que você coloca lá no destaque? Flacidez facial. Na verdade, quando a gente usa flacidez facial, já é um termo técnico. Olha aí, eu já ia pecar com isso. Não é termo técnico. Então o que você vai usar no destaque? Rejuvenescimento facial. Porque o seu paciente vai procurar por rejuvenescimento, ele não vai procurar flacidez. Flacidez remete a ele, flacidez de corpo, aquela barriga flácida, a bunda flácida, né? Então ele não vai procurar como isso, ele vai procurar rejuvenescimento facial, que é o que você trata. Então esse pode ser um destaque. E o que você vai colocar lá? Você pode colocar como você utiliza o seu equipamento ou... a gente não pode colocar muito antes e depois assim, né? Depende de como você coloca.
Isso aí é motivo para outro vídeo que depois eu vou falar para vocês. Eu prometo que eu faço e aí eu coloco aqui para vocês. Mas enfim, o fato é que você tem que colocar coisas que você consegue comprovar que o seu tratamento dá resultado. Sabe o que mais dá resultado, gente? É você falando que você conhece. Porque como a gente não pode postar antes e depois, como é que você vai comprovar para quem está entrando no seu Instagram que o seu tratamento dá resultado? Você vai falar sobre ele. E nada mais próximo, mais concreto do que a pessoa ouvir você falar. Ela pode nunca ter te visto. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca me viram, nunca nem ouviram falar. Falar, quem que é essa menina, né? Mas quando tá me assistindo, eu tô falando direto com vocês, a forma com que você fala, o conhecimento prévio que você tem, você consegue passar credibilidade se realmente você conhece sobre o assunto. Não adianta você querer burlar, não adianta você querer fazer cola, não adianta você escrever, colocar um TP ali, tipo um teleprompter, sei lá, que é, né, igual aquelas apresentações de jornal que você vai lendo tudo, não adianta. Vai chegar uma hora que a sua máscara vai cair. Então você tem que falar realmente do que você conhece, do que você sabe, porque aí sim você consegue passar credibilidade pela sua voz, pelo que você fala, tá certo? Então, nada melhor, eu não posso postar antes e depois, eu não tenho como fazer nada. E aparelho não vende? Porque técnica não vende. Depois eu vou falar pra vocês em outro item aqui mais abaixo. Eu vou falar, deixa eu ver, porque eu tenho minha colinha aqui só dos itens, ó, tá vendo? Do que eu tenho que falar pra eu não me perder. Porque eu analisei alguns Instagrams, alguns perfis antes, e aí dentro disso que eu avaliei, eu fui fazendo esse roteirinho pra poder falar com vocês. E que eu sempre tenho esse roteiro, né? Quem já assistiu meus outros vídeos sabe, eu fico com meu papelzinho, porque é só pra não me perder mesmo, porque eu falo tanto que chega uma hora que eu posso me perder e aí eu bagunço, não sei onde que eu volto. Mas enfim, vamos voltar aqui então, aí eu venho no meu roteiro. Quando você... o que você dá resultado, né? No destaque. Então, você tá lá no destaque, você não pode postar foto. E aí, você pode postar foto de um aparelho? Pode, mas isso não vai chamar a atenção do seu paciente, porque para ele independe o aparelho que você usa, para ele independe a técnica que você faz, o que ele quer é o resultado. Se for para rejuvenescimento facial, você pode fazer o que você quiser, que não interessa para ele o que você está usando, ele quer é o resultado. Se ele tá roxinho, ele quer ficar assim, ok? Então, vai ser um post à toa o aparelho que você usa, mas ok, você pode colocar, mas não vai converter seguidor em paciente. E aí então o que você faz? Pega o seu telefone e se grava. Fala, fulano, que eu faço isso, aquilo, nananã, que o rejuvenescimento facial funciona dessa forma, é o colágeno que perde as fibras, ele vai ficando velho, e aí na medida que você vai passando esse equipamento que vai fazendo o meu tratamento, esse colágeno vai voltando, você explica para ele como que vai funcionar para ele ter o resultado, para ele se interessar por aquilo, tá certo? Então, resultado que você dá ou coisa que você trata. Aí agora vamos lá para os posts. Porque na medida que a gente vai descendo, a gente chega nos posts. O que deve ter nesse post, gente? O que a gente mais vê são divulgações de técnicas. As pessoas postando foto, igual tá muito na moda, dry needling, ventosa, até mesmo a bandagem elástica, enfim, no Pilates, foto dos aparelhos, né? Várias coisas. Então, o que é ideal para poder postar? Desculpa, gente, meu celular eu esqueci de deixar ele no silencioso. Foi sem querer, mas eu já desliguei aqui. Eu tinha colocado no modo avião, mas não resolveu nada, continuou chegando. Porque eu esqueci de baixar o volume e a internet ainda tá ligada, né? Senão eu não consigo entrar no Instagram e ver aqui o que eu preciso para dar de dica para vocês. Mas, então, eu sempre coloco foto de técnicas. Não faça isso, igual eu já falei anteriormente, porque técnica não vende, técnica não atrai paciente, técnica só atrai concorrência. Tá errado atrair concorrência? Não, mas a concorrência não te dá dinheiro, o que te dá dinheiro é o seu paciente. Então coloque imagens
ou vídeos. Vídeos é o que mais chama atenção hoje. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver, elas gostam de ouvir. Uma imagem, tá só ali a imagem, é ótimo também, tá? Porque a gente pode mesclar, a gente pode postar um vídeo uma vez, uma imagem outra, porque senão também fica muito cansativo, só vídeo, só imagem. Não tem problema nenhum, você pode fazer as duas coisas. Mas gravem vídeos. Eu sei que muita gente aí tem vergonha de gravar, acha que não vai conseguir, começa a gravar e trava, é normal. Vídeo é prática, tá certo? Quanto mais você faz, mais fácil fica, menos vergonha você tem. E eu também vou gravar um outro vídeo ajudando vocês a como ter menos vergonha para poder gravar esse vídeo e conseguir. Porque vídeo hoje é o que faz conversão de seguidor em paciente. Pensa comigo, quando você está buscando alguma coisa na internet, você não vai muito mais no YouTube. Quando você está lá no seu WhatsApp, as pessoas vão mandando para você vídeo, você sempre tem curiosidade de ver, imagem nem sempre você abre. Então sempre pensa por você, o que mais você gosta, tá certo? Então sempre grave vídeos, mas mescla, né, com as imagens. E aí, o que esses vídeos e essas imagens têm que ter? Eles têm que ser práticos para os seus pacientes. Basicamente, eles têm que ter dicas práticas. Ele vai ler o seu post ou ele vai ver o seu vídeo. Assim que ele pegar isso, ele tem que colocar no dia a dia dele e já ter resultado. É isso. Igual esse vídeo que vocês estão assistindo, ele vai para o meu IGTV. Ele vai ser postado no meu canal do YouTube. Vocês vão assistir, assim que vocês terminarem de ver, vocês já conseguem colocar em prática tudo que eu tô falando para vocês. E isso vai ajudar vocês a converter seguidores em pacientes. Isso vai ajudar na melhora da sua imagem profissional, na sua autoridade e credibilidade no mercado, porque vai ser um perfil mais profissional. Então, isso é um vídeo prático. E um vídeo prático que traz resultado para você. É isso que você tem que fazer. Então pensa no paciente que você atende todos os dias. Cada paciente que você atende, com certeza, vai te trazer alguma coisa. Todo paciente vai te trazer alguma ideia para post. Por quê? Porque cada um tem um problema e você tem o conhecimento para dar resultado para aquele problema. E é isso que você vai postar, seja por vídeo ou seja por imagem. E qual a linguagem desse vídeo? A gente volta no que eu falei lá no começo. A linguagem desse vídeo precisa ser uma linguagem não técnica, não profissional. Ela precisa ser uma linguagem leiga mesmo. Gente, deu uma sombra aqui, eu vou só dar uma arrumada para não ficar muito escuro para vocês, que eu acho que eu tô muito escura aqui. Aqui tá com o tempo meio chuvoso, então fica escurecendo e clareando ao mesmo tempo. Mas vamos lá. O que interessa é o conteúdo, né? Não é como que tá a imagem aí, não. O que interessa é o conteúdo que vai para vocês e como que vai poder ajudar. Então, a linguagem tem que ser leiga. O seu paciente tem que entender o que você fala. Aí eu vou pegar o exemplo de um post aqui, ó. Por exemplo, tem o desenho de cérebro, porque a pessoa trabalha com um neuro. Então, ela colocou uma imagem de cérebro mostrando todas as partes do cérebro, o que ela é responsável pela produção de quê, o nome, o lado direito, o lado esquerdo. Ela postou coisas sobre o cérebro. Só que essas postagens, essas imagens, só interessam a nós profissionais. E mesmo assim, para quem ainda está estudando ou para quem gosta de neuro, porque senão não vai interessar para mais ninguém. E aí, no descritivo desse post, ela colocou exatamente a linguagem de um livro de faculdade. É formado por tecidos sobrepostos, córtex cerebral, lóbulos do cérebro. Aí colocou lobo frontal, lobo occipital. Você acha que o seu paciente está interessado em saber disso? Honestamente. O seu paciente, ele não está interessado em saber sobre essas coisas. Se ele tiver esse interesse, quando ele estiver tratando com você, durante a sua sessão, ele vai conversar sobre isso. Mas para um post na internet, isso não converte seguidor em paciente.
isso não chama a atenção para alguém querer marcar com você. Por quê? Porque essas coisas que você está falando não traz resultado nenhum para ele. Não interessa a ele, porque o que ele quer é resultado. Ele não quer saber o que precisa ser tratado e nem como vai ser tratado. Ele quer o resultado que ele espera. Então, não coloquem posts dessa forma, coloquem posts só de resultado. E se quiser explicar alguma coisa, explica de uma forma leiga. Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui, que foi até, eu não esqueço disso nunca. Inclusive, se meus professores me verem aí algum dia, mexe comigo aí, porque eu vou lembrar de vocês para sempre. Eu perdi ponto em provas práticas 2 vezes na minha vida. Eu trabalhava no hospital, fazia prática hospitalar. Um era de um hospital ortopédico, aqui em Belo Horizonte, chama Galba Veloso. Hospital ortopédico, e no outro era no Hospital da Baleia, que eu trabalhei com respiratório. Eram 2 professores diferentes. O primeiro foi no ortopédico, no Galba Veloso. E aí, na prova prática, o professor fazia pergunta, a gente tinha que responder. Óbvio, chegava no leito do paciente, ele me fazia pergunta, eu tinha que responder sobre aquele caso. E aí, ele me fez a pergunta e eu tô respondendo, achando que eu tava abafando, né? Meu professor Luciano Martins. E aí ele virou e falou assim, no final da minha prova, ele foi só anotando. Aí no final ele dava um feedback pra gente, até mesmo pra poder falar a nota. Ele falou assim, olha, Roberta, você foi muito bem, mas você falou demais. O seu paciente não estava interessado nisso. Então você falou demais. Você falou além do que eu te perguntei e além do que o seu paciente precisava saber. Então tomem cuidado, porque às vezes a gente quer passar muita coisa, mas a gente não é tão objetiva, né? E aí a linguagem leiga também vem por isso, porque eu expliquei tanto as coisas e eu falei para o meu paciente entender. E o meu professor queria que eu falasse era para ele. Então eu não tinha que ter falado em linguagem leiga para o paciente entender. Eu tinha que ter falado linguagem técnica para o meu professor entender. Então eu perdi ponto por 2 coisas. Primeiro, que eu falei demais. E segundo, porque eu não falei linguagem técnica. Aí no semestre seguinte, lá foi a Roberta para o Hospital da Baleia Respiratório com o professor Leonardo. Mesma coisa, gente. Tô lá no leito, o Leonardo me chama e me pergunta as coisas. E como eu estava acostumada sempre a falar de uma forma leiga para conversar com o meu paciente, quando os professores chegavam para poder me questionar, eu esquecia a linguagem técnica e eu perdi ponto. Não, vocês vão rir de mim agora. Eu perdi ponto porque ele virou para mim e falou comigo assim, ô Roberta, mas isso aí tá acontecendo por causa de quê? Eu tinha que falar que era insuficiência respiratória. Eu só conseguia falar dificuldade respiratória. A palavra insuficiência não vinha na minha cabeça. Por quê? Porque eu nunca falava com o meu paciente que ele estava com insuficiência respiratória. Eu falava que o meu paciente estava com dificuldade para respirar. Mas enfim, perdi pontos também por causa disso. Então lá atrás, na faculdade, uma década atrás, eu já estava conversando de forma leiga, sem saber, e olha como que isso me ajuda hoje em dia, né? Então vai por aí, esquece o técnico para conversar com o seu paciente nas redes sociais, para conversar com seus seguidores, mesmo se tiver concorrência, se tiver o que for, o que você quer com as suas redes sociais profissional é converter seguidores em pacientes, não é isso? Pelo menos eu acredito que seja isso, porque eu gostaria disso. Então você vai fazer isso, você vai conversar em linguagem leiga, esquece a linguagem técnica. Você pode uma vez ou outra dar uma mesclada só para ele saber que você tem conhecimento sim, mas nem precisa disso, porque do tanto que você vai passar de resultado para ele, ele não vai nem questionar a sua linguagem técnica, tá? Ele vai gostar de você conversar diretamente para ele de uma forma que ele entenda. E outra coisa dos posts, fotos pessoais. Tente colocar fotos pessoais o mínimo possível, só para poder mostrar para o seu paciente que você tem uma vida particular, além dali, que você tem família, que você, né? Mas tente colocar o mínimo possível. O seu paciente, ele está interessado em saber que você é humano? Sim. Que você é igual a ele? Sim. Mas ele está mais resultado no resultado que você dá. Então, para converter seguidores em pacientes, coloque o mínimo de fotos pessoais possíveis.
Essas fotos pessoais, eu saí, fui jantar, fui fazer uma viagem ou qualquer coisa, coloca no seu stories, porque aí só fica 24 horas, o seu paciente ele vai ver, o seu seguidor ele vai ver, mas ele vai sair do ar, ele não vai ficar ali o tempo todo, tá certo? Então, coisas pessoais, reserva mais para o stories. E outra coisa, a gente falou dos vídeos, por último aqui agora, uma última dica. Hoje o Instagram tem uma forma de divulgar, de distribuir mais o nosso conteúdo que a gente posta de forma gratuita. Ele não cobra para fazer isso, que é o IGTV. É um canal novo do Instagram, só que o IGTV só cabe vídeo, tá, gente? E vídeo de mais de 1 minuto, ele tem que ser postado no IGTV, porque no Instagram, no feed, ele só fica por 1 minuto. No Story são 15 segundos, é rapidinho, né? Mas vídeo de 1 minuto cabe no feed. Quando não couber no feed, você precisa baixar um aplicativo, vai lá na sua loja, né? Não sei se é Android ou iPhone, vai lá na sua loja, baixa o aplicativo do IGTV mesmo. E aí, automaticamente você configura ele. Quando você tiver um vídeo com mais de 1 minuto, você posta no IGTV que ele vai fazer uma prévia para poder ser postado no seu feed do Instagram. Então é ótimo, ele posta nos dois de uma vez. E aí, quando a pessoa vai no seu Instagram e começa a assistir o vídeo, ele só libera por 1 minuto. Depois desse 1 minuto, você precisa clicar e ele te direciona para o IGTV para poder assistir o resto. Agora, o mais legal, o mais interessante de tudo é que todo mundo que posta no IGTV, o Instagram, por ele estar querendo divulgar essa nova forma dele de trabalhar, né, de fazer o conteúdo, ele ainda não cobra por isso, não tem como patrocinar nada lá dentro, é totalmente gratuito. Ele distribui o seu conteúdo mais, então ele faz o seu conteúdo chegar para mais pessoas e ele faz isso de forma gratuita para você, então é um benefício que você tem. Então, quando postar seus vídeos e for mais de 1 minuto, baixa o aplicativo do IGTV, posta no IGTV que ele vai fazer uma prévia para poder sair no feed, tá certo? Então é isso, gente, sobre o perfil de Instagram é isso, espero que vocês tenham gostado. Ajusta as coisas, as dicas que eu fui dando, se vocês acham que é pertinente, tá? Porque o que eu digo aqui são coisas que eu conheço na prática, de cursos que eu fiz de marketing digital, de cursos que eu fiz de redes sociais. Então, se vocês gostaram dessas dicas, coloque em prática. Pode apagar coisa do Instagram, não tem problema. Cria o seu perfil profissional, adequa tudo. E aí depois vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo, aqui embaixo, e me diga o que você achou desse vídeo, se você gostou das dicas, se você já implementou, se tiver implementado, o que os seus pacientes, o que as pessoas da sua família, o que todo mundo que te segue falou, porque eu tenho certeza que uma coisa que todo mundo vai te falar é que seu perfil tá muito mais profissional e tá muito mais bacana. E sabe o que é o melhor disso tudo? Que eu amo de paixão e que é a minha missão, assim, em ajudar os fisioterapeutas e ajudar a nossa profissão, é que quanto mais a gente se divulga, quanto mais paciente a gente quer conquistar, mais a gente consegue ajudá-los. Porque agora, a partir de agora, todo mundo que está me seguindo vai começar a entender que para se conseguir paciente, tem que dar resultado para ele de forma gratuita pelas redes sociais. E quanto mais você ajuda de forma gratuita, você passa esse conteúdo de forma gratuita, olha a quantidade de pessoas que você está conseguindo ajudar. Então essa rede de ajuda, essa rede de coisa boa, ela é, sei lá, enorme, né? Porque a gente pode ultrapassar barreiras aí. Tanto que eu estou em Belo Horizonte, eu tenho certeza que tem gente me assistindo em vários lugares do Brasil, porque em vários lugares do Brasil vocês mandaram mensagem para mim. E continua mandando qual assunto vocês querem que eu fale, continue me ajudando aí a cada vez mais facilitar essa nossa profissão digital, essa nossa fisioterapia digital, porque se a gente não tiver na internet hoje, a gente não está em lugar nenhum. O marketing hoje, a nossa divulgação hoje é por aqui, tá certo? Então, até o próximo vídeo.